Oiê! Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre o porquê que você deveria acreditar em astrologia se você é cristão ou cristã. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, vamos deixar claro algumas coisas. Experiencie Jesus Cristo por você, viva Jesus por você, porque o que eu aprendi ao longo dessa vida parece que o Jesus que a gente aprende pela boca dos outros é muito genérico. Oi! Enfim, galeruchas. Como eu tava falando, parece que Jesus que a gente conhece pela sociedade ele é muito genérico. Eu lembro que quando eu era criança, eu passava na igreja, assim, na frente da igreja católica, e eu via e ficava, nossa, tadinho de Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele não merecia isso. E não sei, parece que a imagem que as pessoas trazem de Jesus, ela é muito rasa. E eu acho que a partir do momento que você busca por ele e busca viver ele, e experienciar de fato e conhecer de fato, o jogo muda. Tudo está interligado. E por que que os planetas não estariam? Dá pra ver que tudo tá interligado, desde a, tipo assim, a evolução da Terra, tudo tá ligado. Sabe? As plantas, os animais, a gente, tudo. E por que que os planetas também não estariam? E Jesus mostra isso, que tudo tá interligado, em Mateus 25. Tadã! 25 do versículo 35 ao 40. Vamos ler, ó, pra vocês verem. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ou seja, Jesus, ele tá na alma de cada um. E na arte, gente, ai, sou apaixonada pela arte. Tem uma escultura, na verdade tem diversas, né? Mas tem a original, que eu imagino que seja essa, que é Homeless Jesus. São essas esculturas que parecem ser as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade nas ruas. Só que quando a gente olha para o pé, a gente vê esse corte aqui que representa Cristo crucificado, né? Cristo, ele tem as mãos cortadas e os pés também por conta da crucificação. E essa arte fala muito sobre como Jesus, ele tá no cotidiano, como ele tá nas pessoas à nossa volta. E para além disso, ele não tá só nas pessoas, ele tá nas coisas, porque ele é o que é em comum entre nós. Tudo que existe tem uma essência dele. Eu vou desenrolar mais isso. E acreditar em Jesus é você não colocar fé no acaso. Se você serve Jesus, você não é refém do acaso. Nada é acaso, mas sim tudo é milagre. Então, por que seria acaso os planetas estarem onde eles estão? Se não é acaso você está onde você está. Na Bíblia diz que Deus conhece o nome de todas as estrelas. Então, meu bem, ele é seu Deus. Ele é Deus da Terra, mas ele também é Deus do universo. Então, todos os astros também pertencem a ele. E todos os astros ele também cuida. Como tudo o que ele fez tem a essência dele, os astros também têm. As estrelas, os planetas, a Lua, o Sol, as galáxias, tudo tem a essência dele. Mas como eu disse, a essência dele não se limita só na gente, mas sim nas coisas. Isso porque as coisas todas são feitas de energia. Tudo é energia, tudo existe. Tudo que existe é feito de partículas que têm carga elétrica, elétrons e prótons. Tudo é feito de átomo. Átomo nada mais é do que energia positiva, negativa ou neutra. São os prótons, elétrons ou nêutrons. Gente, isso aqui é ciência, tá? Não é teoria da minha cabeça. Simples, básico, entendeu? Sua garrafa de água é energia, tudo é energia. A questão é que quando a gente toca, é a energia densa, é a energia que a gente tá nesse plano terrestre. Você é pura energia, você tem o seu campo eletromagnético, assim como os objetos. Porque você tem a sua energia e aí você tem o seu campo, que ele além de ser elétrico,
Ele também é magnético, é como se fosse um ímã. Então você atrai, você magnetiza as coisas para você. E as coisas também têm o seu próprio campo. Essa piranha aqui, ela tem um campo elétrico. Porque apesar da gente tocar e ser bem tangível, é só energia densa, basicamente. E ele tem esse campo. Se eu me alinhar ao campo dele, fez com que eu materializasse isso na minha vida. Por que que os planetas também não teriam? E eu fiquei deslumbrada quando isso desbloqueou na minha cabeça, que eu fiquei, nossa, faz muito sentido. Os astros, eles têm seus próprios campos, tanto energético quanto eletromagnético. Então, os planetas, eles são corpos massivos e estão em constante movimento. E isso permite que eles interagem entre si no universo. Como nós também somos energia, emoção e consciência, esses movimentos acabam ressoando em nós. O signo seria uma linguagem simbólica para interpretar como essas energias se manifestam na personalidade, nas emoções e nos ciclos da vida. Todo esse conteúdo eu entendi a partir de um livro que eu vou falar para vocês no final desse vídeo. E eu tinha muito uma imagem de que signos era uma coisa assim, a lua é tal signo, Vênus é tal signo. Depois eu entendi que, na verdade, signos são arquétipos, porque o nosso cérebro e a gente trabalha muito com imagens. E arquétipos são representações a partir de imagens, né, daquela energia. As constelações, elas, na verdade, têm um campo energético e que emite uma certa energia. E aí a gente traduz isso em signos, que são arquétipos que representam aquela energia. Por exemplo, Áries, e se você tem o Sol em Áries, isso significa que o Sol estava numa posição, ou enfim, não sou especialista em astrologia, ok? Eu tô aprendendo. Isso significa que estava emanando uma energia de ação, de coragem, de impulso. A pessoa, ela nasce com esse ímpeto dentro dela. E eu achei muito interessante porque tirou um pouco desse misticismo que eu tinha de signo e se tornou algo, entre aspas, um pouco mais tangível, porque campo energético, energia é uma coisa que já é mais rotineira para mim e mais entendível. E quando eu liguei isso, eu fiquei, nossa, cara, é. Okay, mas uma coisa que é fato. A posição dos planetas, os seus signos, a sua lua, o seu ascendente e descendente não determina quem você é, mas influencia suas atitudes, sua personalidade e suas emoções. E esse é o ponto. Porque, basicamente, eu, por exemplo, eu sou de Câncer. Então, eu tenho possíveis vivências. Então, dizem que o signo de Câncer é muito rancoroso. Eu tenho uma potencialidade maior de ser rancorosa do que uma pessoa que é, sei lá, de Libra, por exemplo. Mas isso não é uma determinação, isso é uma influência. Se eu tiver nessa frequência, vai me pegar mais forte e eu vou ser mais rancorosa do que qualquer outra pessoa que tiver, entre aspas, na mesma energia, sabe? Na mesma energia, eu digo, por exemplo, duas pessoas estão estressadas. Se eu tenho mais potencialidade de ser rancorosa, vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar com mais ódio do que a outra pessoa que não tem. Entende? Porque eu já sou mais inclinada para essa energia de Câncer do que a outra pessoa. Eu entendo que muitas pessoas não gostam de se esconder atrás dos signos, ou de acreditar neles, ou de botar fé neles, porque elas pensam que é um ponto que você fica vitimista. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas ficam, ai, nossa, eu sou insuportável porque eu sou de tal signo. Só que isso não é desculpa. Na verdade, isso é uma placa de... Na verdade, você que fala isso, você mais do que qualquer outra pessoa deveria entender que você pode usar as energias dos astros para melhorar como pessoa e não ser essa pessoa chata e insuportável que você tem orgulho de ser. De novo, reafirmando isso, tudo influencia a gente. Na ciência, gente, tem tantos, isso pelo menos dentro da minha bolha na internet, isso é uma coisa que eu vejo quase todos os dias. O ambiente te influencia. O que os seus pais te dizem te influencia. O ambiente de trabalho que você está, se é muito estressante, muito provavelmente você vai ter um monte de doença, porque aquilo te influencia internamente. O ambiente, ele te molda e te influencia. Se você ficar uma semana acampando,
você vai voltar a ser o ser humano puro que você é, dormir direitinho, comer bonito, entendeu? Agora, se você voltar pra tua casa, que você só come porcaria, a galera só fala coisa que não presta, você vai voltar a ser, entendeu, o que você era antes, com hábitos ruins, pensamentos negativos e etc. Então, os astros também nos influenciam, seguindo essa mesma linha. Ah, Giovana, mas a Lua tá lá na PQP, o Saturno tá lá na PQP, de fato. Mas levando em consideração que a gente é uma bolinha pequenininha dessa aqui, e que tem planetas maiores, e que a gente tá num universo, assim, inimaginavelmente, milhões, infinitamente, na verdade, maior do que a gente, com certeza essas energias têm muito mais impacto na gente. E quando a gente está falando de campos energéticos, a gente está falando de coisas que são invisíveis e que não se limitam à parede. E não se limitam ao que é tangível, à nossa carne, até porque o nosso espírito, se a gente fechar o olho e a gente se imaginar em outro lugar, a nossa energia vai estar nesse lugar. Ah, mas eu me imaginei lá no outro planeta, então você vai estar nesse outro planeta. Porque a sua consciência, ela não está presa na tua carne. E nem nesse mundo, e nem nessa dimensão. Baby, I never be loved. Ai, gente, esse macaquinho aqui é tão bonitinho. Por que que eu trago essa coisa de que se você é cristão, você deveria acreditar em astrologia? Eu cresci numa casa kardecista, só que a partir dos meus 14 anos eu quis buscar mais Jesus Cristo, porque eu entendia Deus como um senhorzinho que fica em cima de uma nuvem. E eu fui buscar Jesus onde... em tudo que é buraco, na verdade. E na internet eu consumia muito da galera que é evangélica, porque eu acabei conhecendo Jesus por uma menina que é evangélica. Só que essa religião, ela é muito cheia de dogmas e muito cheia de religiosidade. Não é sobre todo mundo, mas muito do que eu acabei consumindo era isso. E aí eu lembro que, numa tentativa de agradar Jesus, eu fazia tudo. Eu desacreditava de tudo, acreditava em coisas novas de uma hora para outra, porque eu queria ser aceita por Jesus Cristo. E eu lembro que essa moça que foi responsável por eu conhecer Jesus, ela falou que não faz sentido. Se você é cristão, você não pode acreditar em signos. Mas eu entendo o posicionamento dela. Ela disse no sentido de você se colocar numa posição vitimista, de acreditar que a posição dos planetas vai definir a sua vida. E talvez seja só ignorância, porque a posição dos planetas não define a sua vida. Você tem uma consciência e você escolhe o caminho que você quer trilhar. E aí, a partir disso, eu entendi como regra, porque influenciadores é isso que eles fazem, eles influenciam. E eu parei de acreditar em signos. Só que voltando a estudar a espiritualidade de verdade, e eu parei de frequentar a igreja evangélica e de consumir tudo o que vem desse mundo, parece que minha mente deu uma ampliada, sabe? Então, se alguém te disse isso, eu estou te dizendo, você pode sim ser cristã, você pode sim servir Jesus Cristo, você pode sim ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e mesmo assim acreditar em signos, porque signos não determinam a sua vida. O que determina a sua vida é aquilo que você escolhe. Se você quer que Jesus Cristo determine sua vida, amém. Ora para Ele, reza para Ele, louva Ele e busque conhecimento. Isso é uma coisa que Ele fala muito. Em Provérbios é basicamente isso. Provérbios é basicamente procure sabedoria. É isso. E isso é uma coisa que muita gente não faz. Você pode sim acreditar em signos. E ir na igreja todo domingo não tem nenhum problema. Isso porque o que não faz sentido é você desacreditar em signos. Como eu disse, e eu vou repetir, tem a essência de Jesus em tudo. Porque foi ele que fez. Então tem a essência dele. Por exemplo, eu sou artesã e eu faço bolsas de crochê. Caso vocês queiram conhecer mais meu trabalho, vou deixar o arroba aqui no vídeo para vocês. Então as minhas bolsas, elas têm a minha essência. Se foi Deus, o Pai, se foi o Pai, Jesus Cristo, que nos fez, então nós temos a nossa essência nele, e isso é visto pelo nosso DNA. Se foi ele que fez a banana, também tem a essência dele. Se foi ele que fez a ponte
X tem a essência dele. Se foi ele, se você acredita que foi ele que fez o universo e todas as suas galáxias, então tudo isso também tem a essência dele, que nos influencia. Não é separado. Eu tinha essa noção de que, não sei, parece que eu tinha essa noção de que a gente vivia numa redoma de vidro, sabe? Que o céu era um limite tangível, parece vidro mesmo. Só que não é. Tipo, se você olhar para o céu, na verdade é o universo, é a galáxia que você tá vendo. Isso não é meio loucura, porque quando a gente vive no piloto automático, parece que a gente tá numa redoma de vidro, sabe? Parece que o que tá acontecendo aqui na Terra é só aqui na Terra bonitinho e pá. Só que não! A Terra, ela pertence a um sistema solar e que não tá sozinha. Ela tem a órbita dela bonitinha, mas que é influenciada pelos outros planetas. Ela tá ali por conta do magnetismo do Sol, então ela fica ali, ó, vru, vru, vru. E aí tem um ano novo, e todo mundo feliz, porque virou a Terra no Sol. Os outros planetas estão na mesma coisa. E se eles estão bonitinhos no lugar deles, é porque existe uma energia que mantém eles ali. E aí você acha bonitinho o alecrim dourado, que você tá nessa Terra minúscula, e acha que o resto do universo não tem influência nenhuma em nós? Óbvio que tem. Para vocês terem noção, a Lua, ela influencia o oceano. A energia da Lua, que é um negocinho nosso aqui, influencia o oceano, minha vida, minha paixão. Você acha mesmo que os outros planetas estão ali vivendo à toa e pronto. Concluindo, gente, esse aqui foi o livro pelo qual eu terminei de ler. Eu aconselho muito que vocês leiam, ele é bem pequeno, ele fala bastante sobre isso e ele me ajudou a trazer de volta essa minha paixão por astrologia e signos, porque, como eu falei, eu procurava muita aprovação de Jesus Cristo e eu achava que acreditar em signos era ir contra ele. Só que é engraçado porque quando eu era criança eu era apaixonadíssima, fascinada por signo, por essas coisas todas. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu só gostava mesmo do meu signo e de saber sobre isso. E as pessoas frequentemente falam, gente, a neurociência fala, que a neurociência, a psicologia, tudo. Quando nós somos crianças, ali tá a nossa essência. E eu jurei, quando eu era um pouco mais nova, de que me afastar da minha essência era do que eu gostava, era o que realmente Jesus queria, tipo. Enfim, mas realmente explodiu, gente, quando eu li esse livro. Ele é bem fluido, então ele não fica se perdendo muito no assunto. Ele tem acho que 150 páginas, então ele é bem rapidinho de ler. Se você não sabe nada ou sabe um pouquinho como eu, ele é bem interessante. Gente, muito obrigada pela energia de vocês e permanecerem até aqui. Espero causar um pouquinho de reflexão em vocês, porque me causou muita por aqui. É isso.